Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus, amém? Bom ver vocês, bom estar com vocês, bom poder ministrar a palavra de Deus nessa manhã. Que bom que a gente pode se reunir para acreditar e crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Quantos podem dizer amém? Somos os mais privilegiados de todos os homens, as mais privilegiadas de todas as mulheres, porque a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que Deus atrai para estar na sua casa, para estar na sua presença. Você foi chamado para estar na casa de Deus, então isso é uma honra maravilhosa. Não tem tempo para perder, porque é o alvo, o centro principal é Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, deixe a sua Bíblia aberta lá. Evangelho de Lucas, no capítulo 15, por favor. E deixe a sua Bíblia aberta lá. Eu sou muito sensível, e eu acredito que todo mundo é sensível aos motivos. E depois de um tempo na igreja, uma das coisas que mais me confrontaram é porque depois de um tempo você pode começar a criar motivos para ficar na igreja e esquecer do motivo principal. Onde é que eu quero chegar com isso? É que a gente se acostuma, o ser humano é capaz, uma das grandes habilidades do ser humano é a habilidade de adaptação. Então nós vamos nos adaptando. Você tem duas pernas, mas se amputarem uma perna, você vai colocar uma perna mecânica e com o tempo você se adapta. Nós gostamos do calor, estamos aqui no calor, mas se você for lá para Fria, Massachusetts, onde eu vivo, você vai fazer alguns ajustes e você vive lá. Se você subir mais ao norte, for para onde estão os esquimós, você vai viver. Nós nos adaptamos. E interessante sobre isso é que para as adversidades, para os desafios, isso é muito bom. Mas com respeito às coisas sérias da vida, algumas coisas ruins acontecem. Nós nos adaptamos a coisas ruins e nós perdemos o sentido da vida. E não são poucos os casos, aliás, os psicólogos, os psicanalistas, os terapeutas. Essas salas estão cheias, as terapias estão cheias de gente que perdeu o sentido, que a pessoa levanta de manhã, e essa é a grande crise da humanidade para mim, na minha opinião, nesse momento. A pessoa acorda de manhã e diz: eu vou trabalhar para quê? Para ganhar dinheiro, para quê? Para pagar as contas, para quê? Para comprar um carro, para quê? Para dirigir, para quê? Para quê? E a pessoa fica se questionando ali na cama de manhã: para que tudo isso? Para que eu estou fazendo tudo isso? E aí você pensa em Eclesiastes, é correr atrás do vento, é vaidade das vaidades, não me leva para lugar nenhum. E quando isso atinge a nossa espiritualidade, nós estamos falando especificamente de uma conferência de espiritualidade. Isso é o pior que pode acontecer. Porque depois de um tempo a gente diz: eu vou na igreja. Para quê? Eu comecei indo lá porque eu queria que meu filho fosse curado, mas ele já foi curado. Eu comecei indo lá porque eu queria que a minha empresa prosperasse, mas eu já prosperei. Eu fui lá porque eu queria que meu casamento melhorasse, mas já melhorou. Então nós descobrimos que às vezes a nossa relação com esse ambiente é uma relação utilitarista. Pastor, me prova por que eu ganho estando aqui todo domingo. E os pastores, coitados, meu santo Wesley, bom te ver, saudade sua. Os pastores começam a viver nessa crise. Eu preciso provar para a minha congregação que vale a pena vir na igreja, vale a pena ser crente. Está errado. E não estou falando deles, nem estou falando de todos nós. De tempos em tempos parece que a gente precisa provar. Peraí, mas vale a pena vir aqui? Não, eu não preciso te provar nada. Ninguém precisa te convencer de nada, porque essa espiritualidade é muito fraca, é muito vazia. Porque se eu crio uma espiritualidade, se eu desenvolvo nessa igreja ou na minha igreja um relacionamento com Deus baseado em vantagens, eu crio um bando de filho interesseiro. E a nossa espiritualidade é fraca, e quando o primeiro vento forte bater, vai embora. Irmãos, a gente nem experimentou uma perseguição, bastou um vírus, e as igrejas esvaziaram. Talvez o nosso contato nunca mais volte a ser o mesmo. Algumas pessoas já declararam que elas nunca mais vão nas igrejas. Não sei se falaram aqui na Flórida, mas lá em Massachusetts dizem: não, ambiente com muita gente, o Senhor Jesus que me perdoe. Minha relação com Deus vai ser através de uma tela. Eu quero ver a tela te abraçar quando os teus parentes morrerem. Eu quero ver a tela chorar com você. Eu quero ver a tela lavar os seus pés, eu quero ver você lavar os pés da tela. Igreja não funciona sem relacionamento. Fellowship, unidade, comunhão, é a essência de quem nós somos. Então, quando eu começo a falar sobre espiritualidade, eu começo a pensar, isso foi uma crise há uns anos atrás da minha vida. Então, por que eu sou crente? Por que eu sou pastor? Você sabe que é o casamento mais triste? É quando você vai falar com aquele homem, com aquela mulher, eles têm 30 anos de casados, e você pergunta por que você continua casado com a mesma mulher, e o cara fala assim para você: a gente montou um patrimônio, né?
Seria tão ruim desfazer disso. Aí você fala com a mulher, mas por que você continua com o mesmo homem há 25 anos? Nós temos filhos, a gente tem uma história, a gente tem algumas coisas muito boas, a gente gosta das mesmas coisas, a gente já fez algumas viagens, os álbuns estão todos lá, as fotos estão nas paredes, seria uma tristeza tirar aquelas fotos de lá. Vocês estão rindo? Vocês têm ideia de quantos casamentos permanecem só por causa disso? Isso é a essência do casamento? Eu ainda estou falando de espiritualidade. Agora se toca numa coisa. De repente, com a mesma idade de casamento, você encontra o casal e você pergunta, por que vocês estão juntos? 30 anos, 25 anos, 50 anos. Por quê? Porque eu a amo. Porque ela é a mulher da minha vida. Porque ela é a razão desse casamento. Eu estou aqui porque eu quero fazê-la feliz. Porque eu amo esse homem. Porque eu conheço os defeitos dele de cabo a rabo, mas eu gosto dele. Ele tem um bando de homem, um homem mais bonito, mais interessante, mas eu gosto dele, é meu marido, eu amo. Não tem uma diferença? Então deixa eu falar sobre espiritualidade. Sabe o que é que mata a gente? É quando você vai falar com um crente, você diz, você está aqui na igreja por quê? Aí começam os jargões, porque Jesus é bom, porque Jesus é legal, porque eu gosto de louvor, porque eu era um bêbado, vivia drogado, encontrei Jesus. Vou na igreja, porque eu fiz uma campanha, olha, tem entrado tanto dinheiro na minha empresa. Eu estou na igreja porque eu tenho medo do diabo. Rapaz, é cada demônio que apareceu na minha vida. Desde que eu entrei na igreja, nunca mais baixou em mim. Agora, vocês estão rindo? Irmãos, que espiritualidade é essa que a gente apresenta para o século 21? A nossa espiritualidade é baseada em vantagens. Jesus é um caixa eletrônico, é um ATM, que a gente digita e tira dele as bênçãos que a gente quer. O coitado do pastor tem que ser um animador de auditório, e o ministro de louvor tem que cantar suas músicas legais, e no final do culto eu tenho que sair daqui, tá calminho, você fala, agora eu estou feliz, porque o culto me abençoou, porque a palavra foi boa, porque eu estou contente, porque eu fui livre dos demônios, porque Satanás tem repreendido, porque a minha vida é uma vitória. Você não quer uma igreja, querido, você quer um banco, você não quer um pastor, você quer um coach, você não quer o evangelho, você quer uma teoria que te faça se sentir bem, você quer autoajuda. Isso não é espiritualidade, isso não é Bíblia, isso não é reino de Deus. Ou eu estou errado, irmãos? Então, se a gente vai falar de espiritualidade, eu preciso, na essência, se um homem, se uma mulher com 30 anos de casado, com 50 anos de casado, só nos convence a acreditar que o casamento vale a pena porque ama, a única razão da gente estar aqui é Jesus e amar Jesus. Se não for por isso, não está valendo a pena. Se não for por isso, é somente assistir culto, é somente ver pastor pregar e ministro de louvor cantar. Isso não é igreja. Porque você faz isso num show, você faz isso numa palestra de autoajuda. Isso aqui é reino de Deus, nós somos mais do que isso. Amém, igreja? Então pensa comigo, me ajuda aí. Eu mostrei um vídeo ontem, não tenho como mostrar. Pode apertar o botão, Andrezinho. Vamos bem, André. Hoje nós vamos legal. Sua esposa está te assistindo, você subiu no conceito dela. Hoje o André vai comigo direto para que tudo esteja bem. O meu passador não chega lá, eu tenho um, mas ele não vai nessa distância. Então a gente vai com o André. O André é a minha extensão, é o braço da misericórdia tocando no meu computador lá. Você já pensou quanto custou para Deus ser nosso Pai? Para mim a essência de todo o evangelho, tudo que aconteceu foi para que Deus... Gente, o que você acha, né? Posso descer, né? Irmão, disse que eu podia descer, então vou descer. Que eu gosto de ver vocês de perto. Para que você acha que Deus teve tanto... Irmão, dá muito trabalho ter a gente. Deu muito trabalho para Deus. Pode ir apertando, meu filho. O preço da paternidade, pode apertar, André. O preço da paternidade foi terrível. O preço que Deus paga para ser nosso pai é terrível. Pode ir apertando, André. Aperta 1, aperta 2 e aperta o 3. Obrigado. São, pelo menos, quando a gente lê o texto que a gente usou ontem de Filipenses, no capítulo 2, custou renúncia, custou humilhação, custou dor e morte. Para Deus custou muito caro. Imagina que um anjo, porque de vez em quando acho que os anjos pensam, você acha? Eu acho que anjo pensa. E eu acho que quando Deus fala assim, olha, o Deus Todo-Poderoso vai descer a terra, vai virar um homem, a vida vai morrer, imagina, isso é incoerente, isso é totalmente maluco. A vida, o Senhor da vida vai morrer para dar vida. Então quando Deus, imagina que quando Deus contou tudo isso para os anjos disseram assim, mas Senhor, para que tanto trabalho? O que o Senhor vai ganhar com isso? Você acha que Deus olhou para os anjos e disse, eu vou ganhar uma igreja de gente que dá dízimo para mim todo mês?
Aí os anjos, você acha mesmo? Ou então Deus, não, vou fazer uma igreja e os missionários vão pregar o evangelho lá no Japão, lá na China, lá na Índia. Aí os anjos vão dizer, então para isso que Jesus vai sofrer e morrer? Vocês acham mesmo, irmãos? Não. Eu vou fazer uma igreja e eles vão ler toda a confissão de fé, e eles vão aprender todos os ensinamentos da nossa boa doutrina calvinista, e quando finalmente eles aprenderem as perguntas e as respostas, quando você fizer a primeira pergunta, qual a razão da existência do homem? É honrar e glorificar a Deus. É para a glória de Deus que nós existimos. E aí Deus fala para os anjos, eles vão existir para a minha glória. Os anjos, e nós já não estamos aqui cantando para o Senhor? A gente canta melhor. Gente, vocês acham que os meninos aqui tocam bem pra caramba? Mas vocês acham que alguém que bate anjo no céu? Você acha que anjo dá nota errada? Anjo subtona? Anjo erra o dedo? Perde o tempo? Anjo precisa de clique para manter o ritmo? Você acha que de alguma forma o nosso louvor bate o louvor do céu? Você acha que anjos, arcanjos e surubins e os seres viventes que a gente nem sabe que eles são, a gente sabe que eles vivem para a glória de Deus, vocês acham que o nível de adoração do céu, vocês acham mesmo que você vai lá no Jesus Culture, você vai lá no Hillsong, aí você fica, uau, os anjos do céu falam, nossa, que fraquinho. E a gente fica maravilhado com essas... Gente, vocês acham então que Deus olha para os anjos? Então, o meu filho vai morrer na cruz, e eu estou pagando um preço absurdo de sofrimento, de separação, de dor, de humilhação, de morte, porque eu quero ouvir o Hillsong cantando. Gente, vamos cair no chão, vamos colocar o pé no chão, vamos tentar entender uma coisa, a gente não é nada. Deus não ganhou nada nessa história. Não existe nada que nós entreguemos para Ele que Ele não tenha muito melhor no céu. Não existe nada que nós ofereçamos para Ele, nem dinheiro. Ele diz, meu é o ouro, minha é prata, tudo é meu. Não há nada que a gente tenha contribuído para Ele ser o que Ele já é, Ele se basta, Ele é suficiente a si mesmo, essa é a essência da teontologia. Deus é e se basta a si mesmo, e Ele não precisa de mais nada para ser Deus. Deus não é carente, Deus não é necessitado, Deus não fica, eu estou com vontade de que os crentes cantem para mim, canta para mim, para me sentir melhor. Deus não tem esse tipo de insegurança, Ele é Deus, absoluto, perfeito, pleno em si mesmo, para sempre. Então, quando o anjo pergunta a Deus, então para que tanto trabalho, para que renúncia, para que humilhação, para que morte na cruz, para que tudo isso? Eu só tenho uma resposta, Felipe. E essa é a resposta da minha espiritualidade. É o melhor que eu posso dar para vocês nesse dia. Deus disse, eu quero filhos. Porque eu tenho unigênito. Mas eu vou transformar o meu unigênito em primogênito. E eu terei uma família de muitos irmãos, semelhantes a Jesus. Porque o que anjo nunca vai ser é filho de Deus. Por isso que 1 João, no capítulo 3, o apóstolo diz, vede que grande amor e privilégio nos concedeu o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, se você perguntar para Deus, para que tanto trabalho? Para que tanto trabalho? Para que humilhação? Para que renúncia? Para que dor e morte na cruz? Ele vai dizer, eu quero filhos. Se você perguntar para os pais e para as mães, você que é jovem, pergunta para que tanto trabalho? Para que acordar de madrugada? Nunca mais. Depois você tem filho, nunca mais você dorme em paz. Nunca mais. Nunca mais. Gente, eu não sei. Pensa bem se você quer ter filho. É um investimento de pelo menos 25 anos, do qual você não sabe se vai ter retorno. Sabe quem disse isso? O Ricardo Agreste. É um investimento de pelo menos 25 anos, do qual você não sabe de onde tem. Você não sabe se vai ter retorno. Então, para que tanto esforço? Gente, a nossa vida financeira era muito melhor sem filho. Todo o dinheiro que a gente tinha, deixava na gente. Tem gente que defende isso, não vamos ter filho, porque a vida é melhor sem filho. Irmãos, filho dá muito trabalho, tira energia. Como as irmãs estavam falando comigo, eu falei a verdade, gasta você, arrebenta você. Porque filho, irmãos, porque dentro de nós está a essência de Deus. Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem sem que ele pudesse perceber. Deus nos fez sua imagem e semelhança, e faz parte dessa semelhança dele em nós, querer ter filhos. Deus desejava filhos, Deus sempre quis ter filhos, e a única espiritualidade que vale a pena é a espiritualidade baseada no relacionamento de pai e filho. O resto é só conversa de igreja.
O resto é só pastor tentando fazer você dar dinheiro. O resto é só crente, é só pastor tentando fazer você vir na igreja. O resto é só apóstolo querendo ter poder e majestade no meio dos crentes. O resto é só isso. A única razão para a gente estar aqui, irmãos, é por causa dele. A nossa espiritualidade tem que ser baseada no relacionamento de filho com o pai. E depois que você descobriu isso, você não aceita outras coisas. Irmãos, eu vou numa churrascaria porque eu gosto de carne. Nem frango eu como. Eu vou num parque de diversões, eu fui no Busch Garden, eu vou porque eu gosto de montanha-russa, eu gosto de virar de cabeça para baixo. Eu fui no Busch Garden terça-feira, eu fui em 15 rides, eu fui em 16. Quanto mais loopings eu dou, eu sei porque eu vou lá. Eu gosto da essência. Eu preciso que alguém me dê uma razão porque eu estou fazendo algo. Irmãos, eu não estou na igreja por causa de ser pastor, por causa de crente, por causa de louvor, por causa de bate-papo, por causa de profeta. Eu não estou aqui por nada disso. Eu achei, irmãos, a Bíblia diz, Jesus diz no capítulo 13, lá de Mateus, quando você acha pérola de grande valor, todas as outras perdem valor. Eu achei a Holy One, eu achei a mais importante. Gente, quando você acha Jesus, você descobre a filiação. Nada mais faz sentido. Qual é o grande tesouro de nós? Qual é o grande valor? Qual é o nosso grande tesouro? Descobrir Deus como nosso Pai. Deus é o seu Pai? Amém. Pode passar, por favor, André. Vamos seguir. Mas aí a gente fala que não há nada que a gente possa fazer para conquistar esse amor. Deus já nos ama de forma plena. E você tem que parar com essa ideia de que eu estou ali porque eu cresci com essa coisa, eu vou conquistar o amor de Deus. Então eu descobri, eu falei isso ontem, Deus já nos ama de forma plena, de forma total, de forma absurda. Você acha que daqui a 1000 anos no céu, quando você estiver santinho com aquela bata, cantando aleluia no coro celestial, desculpa eu furar o teu balão, mas não vai ser assim, mas tudo bem. Você acha mesmo, gente, tudo isso me ensinaram na igreja. Eu imaginava aquele coral, assim, aquele arco imenso com milhões de pessoas, a gente tudo de bata branca, passou Wesley, um do lado do outro cantando aleluia. Eu disse, nossa, o céu é lindo. Mas eu começava a pensar 1000 anos depois, aleluia. 3000 anos depois, aleluia. Eu digo, nossa, eu comecei a pensar, o céu vai ser muito chato. Irmãos, isso não é o céu, você fica esperto. Você está pensando que você vai andar de asinha e roupinha branca no céu, depois a gente conversa, mas esse não é meu tema. Deus te ama, você pensa, daqui a 1000 anos no céu, Deus vai me amar mais do que Deus me ama hoje. Deus te ama de forma plena. Deus te ama de forma total. Deus te ama de forma absurda agora. Então, a questão não é o amor de Deus, a questão é o seu amor por Ele. Nós deveríamos ser capazes de crescer em amor pelo Senhor. Os anos deveriam passar e nós deveríamos estar mais apaixonados por Jesus. E a nossa espiritualidade deveria ser mais empolgante. Porque assim como um casamento, que depois de 30 anos, você vê aquele homem apaixonado pela mulher, aquela mulher apaixonada pelo homem, você fala, ai, que fofo. Já vezes me fala, ai, que lindo. Não é assim? Deveria ser assim a nossa relação com Deus. Depois de anos de igreja, as pessoas tinham que olhar para nós e dizer assim, uau, isso é vida com Deus. Mas os anos passam, a gente fica chato, a gente fica implicante, a gente vira xerife da igreja, a gente fica pegando no pé do pastor, do presbítero, dos irmãos, a gente vira o cri-cri. E que espécie de espiritualidade que os anos passam e as pessoas veem menos Jesus na nossa vida? A gente tem que se questionar nisso. É porque a gente está crescendo em tempo de igreja, mas a gente não está se aproximando mais de Deus. O nosso amor precisa crescer, gente. Os anos passam e a gente tem que amar mais Jesus. Por isso que eu tenho essa frase, você está tentando amar mais a Deus, para com isso, esquece. Você não precisa se esforçar para amar Deus, você só precisa conhecê-lo. Porque depois de conhecê-lo, é impossível não amá-lo. Amém? Então nós vamos para o capítulo 15, abra sua Bíblia comigo, por favor. Você está comigo no capítulo 15, pode passar o texto aí, por favor, homem de Deus, santo homem de Deus. Cara, você está indo muito bem, André. André, tua esposa está tão feliz, cara. Para quem não entendeu a brincadeira, na primeira noite foi o André. Ele errou na passada dos slides, dormiu no sofá. Que mulher brava. Que mulher brava. Aí ontem ele acertou tudo, dormiu no quarto de novo. E hoje todos nós me ajudem, vamos juntos para o André voltar para o quarto, continuar na vida. Capítulo 15, versículo 11. A mãe de todas as parábolas, segundo Kenneth Bailey, aquele autor, o pessoal da teologia sabe, Kenneth Bailey, que escreveu as principais, ele escreve um livro baseado nas principais parábolas de Lucas, e esse teólogo diz assim, a mãe de todas as parábolas é o filho pródigo, é o pico, é o auge
de todas as parábolas é o filho pródigo. A gente não pode discutir, não tem como. O texto diz assim, continuou: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados, pois, não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos guardar porcos. É legal que a gente vai ouvindo essa história, e você vai pensando assim, a história é toda violenta para o ouvido do cara, para o ouvinte, para o ouvido da pessoa do primeiro século que ouvia Jesus contando essa história. Para nós, a gente está tão acostumado que a gente vai ouvindo assim, dizendo, mas imagina o judeu dizendo que o cara foi cuidar de porcos. Presta atenção, o judeu não mexe com porco. Os judeus não comem porco, os judeus não mexiam com isso. Então o cara foi cuidar de porcos. Jesus conta a história para agredir a audiência, né? E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas dos porcos, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos teus trabalhadores. E levantou-se e foi para seu pai. Vinha ele ao longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou, o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei-me também o novilho e matai-o, comamos e regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Amém? Jesus pagou um preço, Deus pagou um preço muito caro para ser nosso Pai, mas o preço não somente foi o preço de gerar-nos em sua obra salvadora, mas também houve o preço do convívio. Eu vou rapidinho por esses pontos, que eu quero concluir essa mensagem agora de manhã. Primeira coisa, o preço do convívio, aperta o botão, André, sem dó nem piedade, é o preço da nossa cobiça. Presta atenção, quem ouviu essa parábola no primeiro século, pode apertar todos. O 3, pode ir. O 4 e o 5, deixa no 5. Gente, pensa comigo e olha para cá, depois a gente acompanha lá na tela. Olha aqui para mim, quem ouviu essa parábola no primeiro século ficou doido, porque quando o filho diz: eu quero a herança, é um desrespeito tremendo. Pai, eu não aguento te esperar morrer, eu quero agora. Essa ansiedade tem a ver com a nossa cobiça. Você acha que Deus não se sente? Deus não se sente assim quando a gente aparece na igreja? Você veio fazer aqui: Senhor, me dá a minha bênção, me dá a minha bênção, eu vim aqui buscar a minha bênção. Eu vim aqui buscar a bênção, que Deus se vire para me abençoar. Deus lida com a nossa cobiça. Deus paga um preço de convívio terrível conosco na nossa teimosia, porque a gente tem isso, perigosamente somos teimosos. O filho pega, o pai diz: não vai, você já tem os bens, fica aqui. Não, eu vou, pai, eu vou. Teimosia. Quem é teimoso aqui diz amém? Isso. E depois que a gente dá com os burros na água, a gente aprende? Não, a gente continua. E a teimosia permanece na nossa vida. Irmãos, teimosia é item de fábrica no ser humano. Nasce com a gente. Deus lida. Minha filha atrás de nós no carro, dirigindo. Lembra do batom garoto? Delicioso, né? Ana Luísa tinha 2 anos. 2 anos, no máximo 3. Não, ela tinha menos que isso. Tinha uns 2 anos. Ana Luísa está atrás do carro, ela tem um batom garoto. E ela quer. E a gente fala: dá aqui para a gente abrir. Ela fala: não, eu abro. Ela não sabe nem falar, ela fala: não, eu abro. Ana Luísa está quente daqui, não, eu abro. E vão os minutos passando, e aquele negócio vai esquentando, e aquele negócio vai derretendo, aquele negócio vai virando uma mess, vai virando uma bagunça na mão dela. Daqui a pouco você vê ela chorando. Daqui a pouco: abre para mim. Nessa hora eu sou visitado pela... É uma teofania, gente, é uma epifania, né? Deus vê na minha cara e diz assim: você é desse jeito, é você desse jeitinho, porque você está com as tuas coisas, e Deus fala assim: dá aqui na minha mão. Não, Senhor, peraí que eu resolvo, porque eu tenho força, eu tenho capacidade, eu tenho intelecto, eu tenho capacidade para resolver isso. Deus diz: então tá bom. E quantas vezes a gente bagunça tudo, e a gente não entrega o batom garoto todo amassado, tudo derretido, tudo nojento. É assim que Deus vê na sua mão, na minha mão, as nossas histórias, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Você é teimoso e eu também, a gente quer resolver na nossa força, no nosso braço, e Deus tem que nos humilhar.
Ah, Deus tem que lidar com o nosso afastamento. O filho pródigo vai embora. Irmãos, quantas vezes nós vamos embora? Você está de corpo presente, de coração ausente. Você está aqui na igreja, mas você está longe de Deus. Você assiste culto, mas você não adora a Deus. Você dá dízimo, mas você não dá a sua vida. Deus sabe. Gente, vocês são uma raça que eu conheço bem. Eu sou pastor, de crente eu entendo. Pior que isso, de crente eu entendo porque eu sou um de vocês. Queria acordar e dizer assim, irmãos, eu sou espiritual. Irmãos, eu sou feito do mesmo material terrível, do mesmo pó que vocês são. A gente se afasta, a gente ama o mundo. Ele vai lá, desce a cabeça naquele mundão e vive. Engraçado que quando ele volta, né, e o último ponto não é sobre o filho pródigo, não, é sobre o irmão do filho pródigo, que quando ele volta, ele diz, já viu que esse crente na igreja, que quando o crente se afasta, ele volta falando, está aí, você viu? Misericórdia. Traiu a esposa, foi, traiu. Ela não paga as contas, olha, vem aqui cantar, olha como levantamos o louvor. Nossa Deus, misericórdia. Já viu como a gente é? A gente olha e diz assim, Jesus, como tem coragem. Eu, hein? Está aqui adorando com a gente. Vai lá e dá dízimo, avarento. E a gente está aqui. Você acha que é o mesmo sentimento do irmão do filho pródigo que diz, é legal. E quando Jesus abençoa o outro? Outro dia uma pessoa entra em crise e diz assim, por que é sempre o outro e nunca eu? Eu estou sempre no final da fila. E tem gente que mal acabou de entrar no ônibus e já senta na janela. E eu estou aqui em pé faz tempo. A bênção é dele, nunca vem para mim. A gente fica lá que nem o irmão do filho pródigo. Irmãos, isso é só religiosidade. Porque você está vendo a igreja do jeito da religiosidade. Estou aqui para Jesus me abençoar, estou aqui para Ele me dar vitória, tem que as coisas acontecer do meu jeito. Eu já estabeleci, o pastor já me ensinou, eu dou o dízimo, a bênção vem. É mesmo? Você comprou a mão de Jesus ali naquele objeto chamado gasofilácio. Você acha mesmo que é assim? Espiritualidade miserável essa que a gente vive. Mas Deus pagou tudo isso. É um preço. Irmãos, conviver conosco não é fácil. Pergunta para sua esposa. Conviver com você não é fácil. Pergunta para o seu filho, pergunta para a sua mãe, para o seu pai. Convive conosco não é fácil. Mas existe um preço que Ele pagou. E sabe o que você fez? Aperta o botãozinho para ser salvo. Vamos lá, André. Olha que bênção. Qual foi o preço para que nós nos tornássemos filhos? Nós pagamos o que para ser filho de Deus? O dízimo, amém? Não. Por favor, os dois textos, pode apertar um e depois os dois, são dois textos de Efésios, vocês podem ler para mim, vamos ler, a gente leu e depois a gente segue. Todavia, Deus que é rico pelo grande amor, lê para fora, gente, deu-nos vida, quando... Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Muito bem, André, só mais uma vez, entende uma coisa, querido, você não fez nada para ser salvo, não foi uma obra nossa, a obra da salvação, a eleição, é simplesmente um atributo de Deus, Ele tomou a decisão e nos salvou, você nem está aqui porque você quer essa manhã, você colocou a roupa, veio para a igreja, dirigiu, sentou aqui, eu vinha na igreja, como eu sou legal, você veio porque Ele te atraiu, porque Ele é bondoso demais. Então, eu quero voltar e terminar o que eu comecei a falar ontem com esse último ponto. Aperta o botão. O que Deus espera dos seus filhos? O que Deus espera de você? Porque parece que a gente tem que fazer alguma coisa, não tem que fazer alguma coisa. Como é que eu me aproximo de Deus? Sabe, queridos, a nossa relação com Deus, baseada em filiação, é a coisa mais deliciosa que existe. Porque isso libera você de toda religiosidade e faz você entender a essência do que nos traz esse ambiente. Nós estamos aqui por causa do nosso Pai. Primeira coisa, aperta o botãozinho. O que o filho pródigo aprendeu, e eu preciso aprender, eu preciso largar essa comida de porco. Porque a gente olha para essas coisas, a gente fica maravilhado. Nós gostamos de irmãos. A gente olha para essas alfarrobas e diz assim, ei, alfarroba bonita. Ei, alfarroba cara. Ei, alfarroba vermelha de 4 pneus lindo, automática, que dirige sozinho no escuro. Ei, alfarroba com 6 quartos, 5 banheiros, piscina imensa. Ei, alfarroba que tem 2 turbinas e voa baixo, voa alto. Ei, alfarroba bonita. Ei, alfarroba verde com número 100. Algumas milhares dessas seriam muito boas. Nossas alfarrobas vão enchendo a nossa barriga e vão secando a nossa alma. E vão arrebentando conosco. Essa espiritualidade baseada no que eu ganho só faz de nós filhos interesseiros. E aí quando a gente precisa evangelizar, a gente fala assim, vem para a igreja. Por quê? Porque eu prosperei muito depois que eu comecei lá na igreja do pastor Sandro.
Ah, é? Aí nós estamos de novo oferecendo a utilidade de Jesus. Pare de trocar a mesa do Pai pelas migalhas de Satanás. Estão sempre oferecendo para nós. Toda hora se apresentam coisas, toda hora apresentam coisas para nós. Vem aqui, vem comer migalha, vem aqui. As migalhas são oferecidas. Mas eu sei que a migalha lá do mundo, as migalhas de Satanás, as alfarrobas de lá, em nada se compara com isso aqui. Irmão, está na hora da gente aprender, de uma vez por todas, que a mesa do Pai é muito melhor. Você entende isso? Tem um cara na Bíblia chamado Mefibosete. Mefibosete é um filho, o último filho da linhagem de Jonatas. Na verdade, ele é descendente de Saul, o rei de Israel, que cai, né? E vem Davi. Davi se torna o grande rei. E um dia Davi, na sua paz, na sua riqueza, ele pergunta assim: tem alguém da casa de Saul? Tem alguém para eu ainda abençoar? E falam: tem um manco, tem um sujeito que não anda direito, não tem nada, ele mora numa terra chamada Lodebar, ou seja, uma terra onde nada cresce, ele está vivendo lá, com tal de Simei, está lá esse cara, vai lá cuidar, vai lá buscar esse cara, diz Davi. Trazem esse cara para ele. Trazem Mefibosete. Davi pergunta: você é o último, eu tenho uma proposta para você. Pelo resto da sua vida, você come na minha mesa, você come na mesa do rei, porque eu quis usar de misericórdia. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu vejo Jesus chamando os paralíticos, os mendigos, os feios, os miseráveis que nós somos, para comer na mesa dele. Como a gente troca a mesa de Deus pelas migalhas de Satanás. Não come alfarroba, você tem comida boa. Nos mantém presos, irmãos. A gente passa o dia inteiro preso aqui, ó. E acha alfarroba. Alfarrobas são likes, alfarrobas são presentes de homens, alfarrobas são besteiras. Nossa vida é desviada de Deus. A gente precisa parar disso. Essa espiritualidade tem que crescer. A gente precisa aprender como filho pródigo a parar de desejar o que não presta. Segunda coisa, por favor, aperta o botãozinho, meu filho, em nome de Jesus. André, você vai bem, André? A sua esposa está feliz da vida ali, ó. Cai em si mesmo várias vezes ao longo da caminhada. Irmãos, queria dizer para você, e os pastores estão aqui presentes, que a gente um dia converte, a gente fica tão espiritual, a gente fica tão crente, a gente fica tão cheio de Deus, que a gente assim, pronto. A obra da santificação é uma obra plena, feita. Não, irmão, todo dia, sempre. E de tempos em tempos a gente precisa cair em si. Cair em si é uma expressão estranha, de repente parece que eu caio em cima de mim mesmo, mas eu digo assim: rapaz, eu estou fazendo tudo errado, está tudo, Senhor, me perdoa, o Senhor tem misericórdia de mim, o Senhor me ajuda, eu me afastei do Senhor. Confissão de um pecado específico com atitude sincera, a vontade de não cometer mais os mesmos erros. Irmãos, espiritualidade passa por arrependimento, contrição, quebrantamento, confissão de pecado e mudança de vida. Se a gente quer ter uma espiritualidade, não adianta marcar congresso, conferência de espiritualidade, a gente viver nos nossos pecados. Irmãos, nós somos pecadores, essa tentação está em nós. As tentações, quando não vem do diabo, vem da nossa carne. E a gente dia a dia lida com isso. E a graça maravilhosa de Deus é que Ele vai nos arrancando isso. E deveria ser, a espiritualidade saudável deveria ser essa, que com o passar dos anos, mais e mais nós ficássemos parecidos com Jesus e diferentes de quem nós éramos. Mas hoje parece que a nossa vida, a nossa comunhão com Deus é baseada em contar os antigos pecados, até que o gargalhada: rapaz, eu bebia todas, eu fumava todas, eu pegava todas, eu roubava todo mundo. Agora eu sou um crente. Eu não sei que parte que a gente aprendeu essa história terrível, mas eu aprendi que a gente conta as desgraças com lágrimas nos olhos. E o que nós fazíamos é vergonha, não é prazer. E o que nós éramos é para nossa tristeza, mas Deus, porque é grande em sua graça e misericórdia, nos salvou. E eu encontrei Jesus. Não, Jesus me encontrou e me salvou e me transformou. E Ele está batendo firme em você e em mim, para nos lembrar que espiritualidade é cair em si. A bênção disso aqui, irmãos, dessa coisa maravilhosa que é a igreja, é que nós somos confrontados por Deus. Irmãos, nós deveríamos vir na igreja para nos sentir maus também, nos sentir mal. De vez em quando alguém fala assim: eu vou na igreja para me sentir bem. Não, tem dia que você tem que sair mal da igreja. É sério, irmãos? Eu fui na igreja, o culto foi maravilhoso. Foi. E aí, o que aconteceu? O pastor falou de vitória. Amém, irmãos. Tem que ter dia para falar de vitória mesmo. Eu também prego de vitória. Mas tem que ter dia que a gente tem que sair da igreja assim: e aí?
Doeu. Outro dia passou uma por mim na porta da igreja, de pastor, bate devagar. Aí eu falei assim, irmã, antes de bater você, eu apanhei lá na minha sala fazendo a pregação. Então, a lambada que deu no teu lombo, acertou meu lombo primeiro. Aí diz, é mesmo, né? Eu digo, então vamos junto nessa. Baixa a cabeça e segue. Igreja é para isso, para a gente ser confrontado com os nossos erros e transformado. Isso é evangelho. Capítulo 6 de João está lá. Jesus, no início do capítulo 6 de João, multiplica pães e peixes, o povo gruda nele. No meio do capítulo, ele percebe que o pessoal, no meio do capítulo, diz que o povo no outro dia apareceu lá por causa do pão e peixe. Aí Jesus dá uma bronca geral, vocês estão aqui porque vocês querem viver à custa. Jesus aperta o povo, começa a Bíblia diz que à vista dessas coisas, muitos já não seguiam, e alguns indo embora diziam, duro é esse discurso. E parece que Jesus fica meio chateado com isso e fala, vocês não querem ir embora também não? Para os 12. O homem estava meio bravo. E eu acho que ele continua assim com a gente de vez em quando. Pedro dá um passo à frente e diz, Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então eu acho que a gente precisa disso de vez em quando. A igreja precisa apertar a gente, dar umas lambadas na gente, a gente sai de lá, Senhor, eu vou ficar aqui. Aqui eu apanho, aqui eu sou confrontado, aqui eu caio em mim mesmo, descubro meus erros, meus pecados, e eu quero andar para a tua glória, para o teu louvor. Amém? Amém. Então, igreja é lugar de se sentir mal também. A gente está aqui para cair em si, para voltar numa espiritualidade que confessa. Não é falar assim qualquer coisa, Senhor, me perdoa pela multidão dos meus pecados. Não, às vezes eu preciso chegar e dizer, Senhor, perdoa minha cobiça. Senhor, perdoa minha mentira. Senhor, perdoa minha arrogância. Senhor, perdoa quem eu sou. Vou dar nome para essas coisas feias que estão dentro de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Quer saber? Isso é tão bom. Isso é transformador. É o Espírito Santo me confrontando com mim mesmo. Eu caio em mim mesmo e eu peço perdão e minha vida muda. Porque o bom sobre Deus é que quando a gente confessa, Ele nos diz assim, seu pecador miserável. Ele diz assim, tá bom, vem aqui, filho, vamos consertar. Aleluia! Terceira coisa importantíssima. Vai, meu filho, em nome de Jesus. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. E eu amo o cair em si, porque o filho pródigo diz, eu voltarei para o meu pai. E direi, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos. Eu acho que é aí que a coisa melhora. Eu vim falando ontem, eu vou repetir. A gente tem que parar com essa sensação de que eu sou uma grande aquisição para Jesus. Rapaz, pastor Sandro, eu estou frequentando sua igreja. Podia estar lá na igreja do pastor João, do pastor Paulo, mas eu estou aqui. Isso é uma benção. Irmão, você nunca ouviu isso na igreja? Não, eu ouvi. Já ouvi gente dizendo assim, quero saber o que ia ser dessa igreja se eu não estivesse aqui. Vocês estão rindo? Eu já ouvi. Irmãos, sabe o que vai acontecer se você sair da igreja? Nada, que a igreja segue. E eu também, eu não faço a menor diferença. Ele que precisa de mim, sou eu que preciso dele. É a graça dele que me segura aqui. Eu não sou digno de nada disso. Sabe, querido, a gente precisa permanecer maravilhado. Nós precisamos permanecer empolgados e conscientes de quem nós somos e de quem nós éramos. Isso nos mantém, sabe, humildes, quebrantados. Tem uma frasezinha aqui, deixa eu ver se eu lembro aqui, se o negocinho funcionar. Para mim, a lembrança de tudo isso, frasezinha simples. Mantenha-se pequeno, mantenha-se grato, mantenha-se maravilhado. Mantenha-se pequeno, mantenha-se grato, mantenha-se maravilhado. Por que eu estou aqui? Porque Ele foi bondoso demais para mim, eu me sinto grato. Quem é Deus? Ele é tudo que eu tenho. Eu não me canso de olhar, não me canso de pensar, eu não me canso de ver o quanto Ele é grande, quão tremendo Ele é. Permaneça-se maravilhoso. Tente, lute, esforce-se para se manter maravilhado. Lembre-se que você não é nada, querido. Não vem fazer barganha com Deus, não vem fazer troca com Deus. Lembre-se que Ele é amoroso demais. E você aperta o botãozinho, André. Vamos ler juntos, por favor, lê para mim. Deus não me amou ou me escolheu por minhas, mas sim por sua graça. Por isso, imagina que você conheceu sua esposa, você se apaixonou por ela, e um dia você chega para sua esposa e diz, meu bem, eu preciso te dizer, eu te amo.
O primeiro eu te amo. Alguém lembra do primeiro eu te amo que ouviu da sua esposa? Lembra? Eu amo você. Imagina que eu acabo de falar isso para minha esposa, ela cai de joelho e diz: eu vou lavar suas roupas, eu vou fazer sua comida, eu vou passar sua camisa muito amarrotada, eu vou lavar o banheiro, eu vou ter filhos para você. O que você acharia disso? Que resposta é essa, amor? Quando você fala eu te amo, o que você espera de resposta? Fala. Eu também. Então por que a gente responde o amor de Deus com frases de que nós vamos... Deus fala, eu te amo, tá bom, Senhor, eu vou pregar o evangelho. Eu te amo, tá bom, Senhor, eu vou dar o dízimo. Eu te amo, tá bom, Senhor, eu vou me santificar. Cara, entende de uma coisa, Deus quer filhos. A única resposta verdadeira da santidade é porque eu te amo, eu não vou fazer algumas coisas. Porque se você não faz, sabe aquele crente que dança, que passa assim no carnaval, que sabe, vai passando no carnaval e diz: Senhor, me segura, Jesus, me segura, Jesus, me segura, Jesus, me segura, Jesus, me segura, Jesus. Essa é a santidade mais safada que existe, porque a gente fica tentando se santificar para não pecar, porque não me segura, Jesus, não peco. Funciona muito pouco. Funciona no mundo do legalismo, funciona quando você tem medo do presbítero, do diácono, que o pastor vai saber, se os irmãos vão falar, da opinião pública. Talvez para isso essa santidade funcione, mas de verdade, irmãos, a nossa santidade desse jeito não vai. A gente precisa aprender onde é bom. A gente talvez precise apanhar, e depois que a gente apanha, por que você está aqui? Porque meu pai me ama e eu amo meu pai. Essa é a minha espiritualidade. Essa é a única proposta que eu tenho para você. Você quer ser espiritual? Viva como filho do Pai. Viva para a glória do Pai. Viva nessa relação com o Pai. Amém? Quantos podem dizer amém? Então, santidade não é não pecar por medo do que os outros vão achar. Santidade é, por amor, obedecer ao seu pai. Se você fala para sua esposa, eu te amo, ela fala, eu te amo. Se Deus diz, eu te amo, Senhor, eu te amo. E por amor, eu não vou fazer aquilo que te desagrada. E na maioria das vezes, o que Deus proíbe você de fazer é para o seu bem, que Ele não ganha nada com isso. Irmãos, quando Deus manda você não comer demais, o nome disso é glutonaria. Deus fala, não coma demais. Por que Deus fala isso? Porque Deus se sente ofendido com o tamanho do teu prato de comida. Irmão, o beneficiado é você se você não come demais. Quando Deus fala para você não ter vícios, não permita que nada te domine. Deus é contra o cigarro. Querido, não é que o problema de Deus não é contra o cigarro, não é contra o bebida. O problema de Deus é com você que fica viciado, é você que se arrebenta. Os mandamentos de Deus, na maioria das vezes, são para o nosso bem. Não tem nada a ver com a glória dele. Querido, se você peca ou deixa de pecar, ele continua sendo Deus. A santidade, o beneficiado com a santidade é você e não ele. Entende que até mesmo quando ele estabelece princípios e regras é para o nosso bem, é para o nosso benefício. Ele é bondoso demais. Esse é o coração do Pai. Conheça o Pai e para de viver mendigando o amor dos outros. Terceira coisa, aí é que vem talvez quarta coisa, conhece e valorize a casa do Pai. Eu amo a frase quando ele diz, Pai, peguei contra os céus e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Júlio Andrade Vieira, reverendo Júlio Andrade Vieira, tem um sermão maravilhoso que ele diz, a frase que o filho pródigo nunca pôde dizer. Porque o filho pródigo, ele faz o discurso dele, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus servos. Só que quando ele chega e fala, Pai, a versão diz que ele não consegue dizer a última, presta atenção, ele não consegue dizer a última frase. Pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado. Aí, Pai, o Pai corta, porque filiação nunca esteve em jogo, porque filiação não é negociável para Deus, porque filiação não é mantida por você nem por mim. Filiação é uma decisão dele, ele nos escolheu e ele nos fez seus filhos. Ele decidiu. Você não muda a filiação, não há nada que você faça para deixar de ser filho. Por isso que eu gosto tanto da doutrina calvinista. Nós somos filhos e essa é uma decisão dele. Ele nos elegeu. E não há nada que eu faça para perder essa filiação. Eu posso entristecer o coração de Deus, eu posso bagunçar a minha vida, mas eu sou filho. Trabalhei alguns anos dando comida toda sexta-noite para mendigos. Na minha cidade, nós saíamos com pão, às vezes com outro tipo de comida, café. Minha cidade é muito quente, não vale a pena dar sopa, porque é muito quente em Belém. Nós éramos um grupo de jovens, a gente tirava do nosso bolso, a gente passava a madrugada com os mendigos. Eu aprendi muitas coisas debaixo de marquises.
eu aprendi muita coisa de gente suja, com mau hálito. Porque cuidar de gente pobre, gente, assim, o sujo, ele fede a fezes. O hálito é podre, porque não escova o dente. As unhas estão sujas, a roupa está terrível. Mas esses profetas sujos e fedorentos me ensinaram muitas coisas. Dentre as coisas que essa gente me ensinou, é que a gente às vezes bagunça a nossa vida, porque a gente larga a casa certa e abraça as casas erradas da vida. E a vida só melhora quando a gente descobre que não existe lugar como a casa do meu pai. Dorothy precisou viver toda a vida no mundo de Oz para lembrar da frase. Lembra qual a frase do mágico de Oz? There is no place. Não existe lugar como lar. O melhor lugar que existe é a nossa casa. Irmãos, a nossa casa é o nosso pai. A nossa casa é o nosso pai. A gente só se encontra em Deus. Conversando com gente assim, eu era advogado, briguei com a minha esposa, eu era médico, errei uma cirurgia, eu era um homem bom, mexi com drogas, eu roubei, eu matei. E você pensa assim, meu Deus, bagunçou tudo ali debaixo daquela marquise, aquele homem, um português perfeito, a conjugação dos verbos exata, a concordância verbal, nominal, impecável. Você fala, meu Deus, como esse homem está na rua. Está na rua, debaixo da marquise. E você pergunta para ele, onde é a sua casa? Ele diz, a minha casa é aqui. É ali que você fica triste, porque para ele a casa é a rua. Mas o bom é quando você conhece a casa do pai. Com 22 anos eu saí de casa. E como eu falei para vocês, meu pai me deu um amor que ele não recebeu do pai dele. Minha última tarde na minha casa, meu pai fez meu suco favorito, suco de cupuaçu, com leite condensado. Detalhe. Bateu. Meu pai, eu lembro da mão do meu pai em cima do liquidificador. E meu pai dizendo, meu filho, daqui a pouco você pega o seu voo, você está dizendo que você vai ser missionário, você está saindo de casa, você largou sua faculdade, você disse que você vai ser pastor, tá bom. Mas eu quero te dizer uma coisa, se tudo der errado, você tem para onde voltar. Você tem casa, você tem pai, você tem porto seguro. Não esqueço disso, pastor Wesley. Meu pai me falou isso, eu saí de casa tão seguro, porque eu sabia, se tudo mais desse errado, eu tinha pai, eu tinha para onde voltar. E de vez em quando a gente se aventura na vida por caminhos perigosos. E o pai de Jesus, o nosso pai diz, você sabe onde é a sua casa, você volta para casa. E quando você voltar para casa, aqui tem festa, aqui tem capa para cobrir a tua sujeira, aqui tem anel para lembrar a tua posição, aqui tem sandálias para cobrir os teus pés sujos de escravo. E não esquece, você tem pai, você nunca vai ser escravo. Que o escravo não fica em casa, disse Jesus, mas o filho fica sempre em casa. Capítulo 8 de João, o escravo nunca fica em casa, mas o filho fica sempre em casa. A única razão que eu encontro para estar na igreja, irmãos, eu amo ser pastor, mas eu consigo viver sem ser pastor. Eu gosto demais de pregar, mas eu vivo muito bem sem pregar. Irmãos, a única razão que eu encontro para estar nesse lugar é porque eu achei meu pai. Eu conheço um pai, e a espiritualidade com o qual eu me sinto seguro é que eu sou filho, e que eu achei meu pai, e que meu pai me ama. E a razão de todo esse trabalho que ele tem é porque ele quer filhos semelhantes a Jesus. Eu estou citando, para quem não sabe, Romanos 8. Filhos semelhantes a Jesus. A casa do pai é o melhor lugar que existe. Tem uma história, o John Dawson conta uma história, Floyd McClung conta uma história interessante. Ele conta que lá do outro lado do mundo, lá naquele lugar onde tem muita prostituição de meninas, um filho envergonha o pai. Lá na Malásia, ele cai na vida, vai para longe, vai trabalhar com prostituição infantil. A vida dele é um negócio louco. O Sawat se torna um monstro. O pai sabe de tudo que ele faz, mas ele pensa, como é que vai ser? Será que esse filho vai viver assim para sempre? Mas o filho sabe que ele se torna a vergonha do pai, a vergonha de todo
de toda a vizinhança, de toda a vila. Mas um dia ele cai em desgraça, perseguido pelos caras do tráfico, das drogas, da prostituição, os outros gigolôs. Ele diz: eu não tenho para onde ir, eu vou voltar para casa. Então ele pensa assim: mas e se meu pai não me quiser de volta por tudo que eu fiz? Então ele manda um bilhete e manda um telegrama: pai, estou voltando daqui a 2 dias no trem tal, que passa quando faz a curva ali perto da nossa casa. Pai, antes de descer na estação, eu sei que eu passo na frente da nossa casa. A nossa casa tem uma paineira, tem uma grande árvore. Pai, eu não sei se o Senhor me quer, depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu errei, pai, talvez o Senhor não me queira. Então, se o Senhor não quer que eu volte para casa, pai, o Senhor não faz nada. Mas se o Senhor me quer, na paineira, na planta que tem na beira da linha do trem, perto da nossa casa, amarra um lenço branco. Quando o trem passar, se eu ver um lenço branco amarrado na planta, eu sei que o Senhor está deixando eu voltar para casa. Então o Sawat, que é o nome desse cara, pega o trem e ele vai se angustiando quando vai chegando à cidade dele. E ele pensa: será que meu pai ainda me quer? Será que ele me aceita em casa? E ele fala, o cara do lado percebe a ansiedade e diz: o que é? O companheiro de viagem do trem: o que está acontecendo? Ele diz: ele conta a história: eu fui um cara terrível, abandonei meu pai, vergonha da minha família, envergonhei para toda a vizinhança, para todo o vilarejo. Eu sou um homem mau, mas eu caí em desgraça, eu estou tentando voltar para casa. Eu mandei um telegrama e disse: pai, se você me aceita, põe um lenço lá na árvore. E aí ele fala para o cara: por favor, meu amigo, a próxima curva é a minha casa, eu não tenho coragem de olhar para a árvore. Olha lá para mim, vê se tem um lenço amarrado na planta. E o livro diz que o homem olhou e disse: não tem um lenço, mas tem uma árvore coberta de lençóis brancos para todos os lados. E quando ele olha, a árvore não tinha um lenço, mas lençóis envolviam em todas as direções a árvore. O pai estava dizendo: volta para casa. Você tem casa, você tem pai. Talvez eu precise dizer para você que está na religião: volta para casa, venha conhecer o seu pai. Tenha uma experiência com o pai. Conheça o amor de Deus. Não existe casa como a casa do pai. Eu estou aqui na igreja por causa do meu pai. A última coisa para a gente fechar: aperta o botão, meu filho. Você tem que aprender a se alegar com os outros. Porque o que o irmão não fez, ele olhava e dizia assim: como assim, pai? Como vai ter uma festa para o meu irmão safado, sem vergonha, que gastou tudo que ele tinha? A essência da espiritualidade é que a alegria minha não é somente nas minhas vitórias. Eu me alegro na vitória do Sandro, do Wesley. Eu me alegro na tua vitória, meu santo crente lá da Paraíba. Eu me alegro na tua vitória é minha vitória. Sabe por que a igreja é um lugar lindo? Porque tem dia que você não tem nada, mas você se alegra com a alegria do outro. Porque a bênção do outro é minha bênção, a vitória do outro é minha vitória. A casa do Pai é casa de festa. Tem sempre festa por alguém. A gente está sempre festejando alguém. Aquela mulher que não dá luz, mas festeja a outra que está grávida. A minha igreja tem um caso lindo. Eles tentaram por anos ter filhos, não tiveram filhos. Então Reginaldo e Thelma resolveram adotar, e num longo processo aqui nos Estados Unidos. A Thelma é um caso louco, gente. A Thelma, com corte de deportação, ia de 6 em 6 meses diante da juíza para ser deportada. Tinha que ir com mala, porque bater ia ser deportada. Entrou pelo México. Você conhece o processo, não precisa explicar a lei migratória para vocês. Quem entra desse jeito, se for perdoado, tem que ir lá e voltar, ou então vai lá e fica 10 anos quando deixam. Então, se perdoa, ela agora casada com um cidadão, ela tem que voltar para o Brasil e voltar do jeito certo. Um desses negócios que ninguém explica. O juiz olhar para ela e disse: welcome to the United States of America. E deu para ela green card. Numa corte que ninguém explica, não tem saída, a não ser a graça de Deus. E agora Thelma e Reginaldo adotam 2 meninas gêmeas. Os abraços mais gostosos da porta da igreja são essas 2 meninas. Elas me abraçam todo domingo. E todas as vezes que eu olho para eles, eu digo: oh Deus, filiação custa um preço, mas a adoção é dolorosa demais. Eu não me esqueço que eu sou filho adotado. Porque Jambuzeiro bravo foi colocado na videira. Porque Paulo diz que o povo de Israel era a videira. E nós fomos colocados, embutidos, enxertados na videira. Como que não nascidos nela, mas pela graça infinita atraídos para Deus. Irmãos, essa é a nossa história.
nós somos filhos adotados pelo amor de Deus. A gente precisa se alegrar com a alegria dos outros, alegrar com a bênção dos outros, alegrar com o encargo do outro, alegrar com a filha do outro, alegrar com a vitória do outro, com o casamento da outra. Porque enquanto a gente se alegra na festa do Pai, o Pai faz festa para nós também. E eu casei assim. Eu estava num momento assim de muita expectativa para casar e não aparecia ninguém. Feio desse jeito, missionário, sem dinheiro. Mas um dia eu fui visitar um outro missionário e ele tinha mais de 10 anos do que eu, quase 20 anos de missão. Eu olhei a vida dele e digo: Jesus, esse homem precisa casar mais do que eu. Sabe quando o banguela olha para o desdentado e diz assim: eu estou ruim, mas tu está pior, meu. E eu descobri, e por algum motivo Deus colocou tanta compaixão. Eu disse: Senhor, eu preciso casar, mas esse cara precisa mais do que eu. E eu comecei a orar por ele. E ele encontrou alguém. E o Deus, ele nunca soube que eu orei tanto por ele, mas eu orava para ele: Senhor, dá uma esposa para ele. Ele precisa, Senhor, ele tem quase 40 anos, ele precisa de uma esposa. O Senhor dá uma esposa para ele. Deus deu. Eu cantei no casamento dele. Foi um jeito de Deus dizer assim: eu sei que você faz parte disso. E enquanto eu orava por ele, Deus mandou minha esposa. A essência de tudo isso é simples, irmãos. É que enquanto a gente deseja o bem do próximo, enquanto a gente festeja a alegria do próximo, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Por isso que a gente precisa aprender a festejar a alegria do outro. Porque enquanto a gente se alegra na alegria do outro, Deus derrama alegria sobre a nossa vida. Você conhece o Pai? Ou você é filho distante? Quer uma sugestão? Nesse congresso, nessa conferência de espiritualidade, baseie toda a sua espiritualidade no relacionamento de pai e filho. Não tem como dar errado. Dica de amigo. Não é nem de pastor, de amigo. Não tem como dar errado. Viva como filho, reconheça teu Deus como pai. Baseie a santidade em agradar o Pai por amor e não para comprar as bênçãos da sua mão. Baseie-se nisso. A sua vida vai ser melhor. Aperta o botãozinho para mim, por favor. Vem para cá, pessoal do louvor. O que é que Deus espera do seu filho? Eu tenho um filho de 21 anos e uma filha de 16 anos. Nessa fase da vida que eu vivo, não espero dinheiro, eu não espero aplauso, mas eu criei 2 filhos que me beijam e me abraçam muito. Meu filho mais velho se chama Gabriel. Ele está meio assim com a igreja. Assiste culto, mas precisa crescer. Mas eu falo para a Almira: mas é um filho muito bom, irmãos. Meu filho me beija, meu filho me abraça. E às vezes eu com pressa, eu sou muito agitado, eu dou um abraço às peças e ele fala: abraça direito. Meu filho abraça. Abraça, meu filho gosta de abraço, gosta de beijo. Entrei na cama outro dia, entrei debaixo do cobertor, agarrei, abracei, sim, ele me abraçou tanto. Eu sei porque Deus me criou. Eu me encontro com Deus nos braços dos meus filhos. Deus me criou para relacionamento. E tudo que Deus espera é que a nossa relação com Ele seja baseada em relacionamento. Eu poderia pregar alguma coisa bem mais vitoriosa para você, bem mais empolgante. Mas nada é mais essencial do que eu falei para vocês essa manhã. Nossa relação baseada em filhos com o Pai e Pai com os filhos. O Pai que está te chamando para casa. Eu queria fazer um apelo nessa manhã. Simples, sincero, sem discussão, sem muita cobrança. Não tenho muita coisa a te oferecer aqui na frente. Tudo que seja precisar, você já ganhou a vida eterna. Mas eu queria te chamar para perto. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa conhecer o Pai. Você precisa conhecer quem é o seu Pai. Quando você conhecê-lo, seu amor vai ser a coisa mais exuberante. Você já notou na igreja? E eu quero fechar com isso. Você já notou na igreja que tem gente assim, crente, espiritual, bonito, de repente tem uma espiritualidade assim exuberante, maravilhosa. Alguém que empolga você e você diz assim: o que é que ele tem? Via de regra, essa pessoa é apaixonada por Jesus. Ela ama muito Jesus e ela se sente muito amada. Você precisa de cura dos teus traumas. Na presença do Pai você age. Eu queria fazer um apelo nessa manhã, para
para que você ficasse de pé, você que quer se aproximar mais do Pai e dizer: eu quero me relacionar com o Senhor. Se você deseja, se fica de pé e diz: Pai, eu preciso te conhecer melhor, te amar mais, experimentar mais do Senhor. E à medida que você fica de pé, você ora e diz: Pai, eu quero conhecer o teu amor desse jeito. Você pode orar e dizer: eu quero te conhecer, Paizinho. Quero conhecer o teu amor. Amor imenso, amor maravilhoso, amor incomparável, amor indiscutível, amor que vai te levar à santidade, amor que vai te levar a fazer o que tem que fazer. Obrigado, Jesus, por esse amor maravilhoso. Obrigado por essa graça infinita. Obrigado por esse amor. Obrigado porque a única razão de tudo isso foi amor. Tudo isso, toda essa história, toda a obra da salvação, toda a criação, o universo, tudo que o Senhor criou por amor a Jesus e para a glória de Jesus. E para que no meio de tudo isso, o amor de Cristo se manifestasse em nós e de nós, refletidos em Cristo, esse amor chegasse até a Tua presença. O Senhor nos criou por amor, em amor e para o louvor da Tua glória nós te amamos. Obrigado, Senhor, nos chama para perto de uma espiritualidade verdadeira, sincera, baseada na filiação, não na troca, não na barganha, não naquilo que nós arrancamos da Tua mão por causa das nossas preces, por causa da nossa insistência, mas porque o Senhor nos ama. Isso vale a pena, Jesus. Muda a nossa vida, nos dá isso para a Tua glória, em Teu nome, Jesus.